E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora a respeito de um tema que tem a ver com a palavra apostasia. Me passaram o site de um pastor que ele ensina que a palavra apostasia significa separação, no sentido de arrebatamento, sumiço, desaparecer. E eu fui ler lá os argumentos dele e confesso que eu fiquei bem decepcionado. E eu quero compartilhar com vocês, né, esse estudo que eu fiz, né, hoje de manhã e à tarde. Vamos lá? Olha só. Diz assim no site dele: em relação à palavra apostasia, que aparece em 2 Tessalonicenses na forma de substantivo, eu compreendo o porquê de tanta confusão na cabeça do povo. Bom, na verdade, não sei de onde ele tirou essa questão de tanta confusão, porque eu nunca vi ninguém ter confusão para entender o que é a palavra apostasia, né? Assim como não vejo ninguém tendo confusão para entender o que significa a palavra amor, o que significa a palavra ódio e também apostasia. Pois nas versões que temos disponíveis hoje em dia, eles pararam de traduzi-la e passaram a fazer das duas uma. Ou eles interpretam a palavra, ou simplesmente, e menos mal, a transliteram para o português. Ou seja, ele queria que traduzisse do jeito que ele quer, né? Ele queria que traduzisse por sumiço, partiu. É isso que ele queria que traduzisse. Está chateado com isso, porque ele acha que essa palavra não significa o que ela significa, tá? Ela não acha que o que está escrito não é o que está escrito. Apostasia é apostasia. Muito bem. Ele vai dizer o seguinte, ó: transliterar consiste basicamente em substituir cada letra grega por uma letra do idioma português, que melhor a represente. Assim surgiu a palavra apostasia em nosso idioma, com o significado próprio que a nossa cultura lhe atribuiu, não que nós a criamos ela assim, é porque, na verdade, ela sempre foi dessa forma. Eu vou te mostrar isso, tá? Assim como a palavra apóstolo, que não é uma tradução, mas uma transliteração que ganhou um significado próprio. O mesmo aconteceu com a palavra apostasia. Por isso, ao ler 2 Tessalonicenses, muita gente fica perdida. O pessoal está lendo apostasia e não consegue discernir o que significa a palavra apostasia, né? Está perdidona. Por não imaginar um possível significado diferente ao que está acostumado a ouvir. A maioria do povo só conhece um dos sentidos que a palavra grega possui, que, ao meu ver, só tem um sentido mesmo. E parece nunca ter estudado a fundo sobre o assunto para obter uma compreensão melhor e diferente. É justamente estudando que eu vi que só tem um sentido, tá? Desta forma, o sentido de desvio ou afastamento espiritual é o mais frequentemente usado no meio cristão em relação à palavra apostasia. Contudo, a verdade é que no Novo Testamento, a palavra apostasia, juntamente com outros derivados, são mais frequentemente usados como afastamento físico do que afastamento espiritual ou doutrinário. Muito bem. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Você veja que ele colocou da seguinte maneira, e é aqui que a gente tem que fazer a separação das coisas, tá? Ele disse que a palavra apostasia, juntamente com outros derivados, está errada essa afirmação. Apostasia juntamente com outros derivados não existe, tá? Apostasia é uma palavra e outros derivados são outras palavras. Não está todo mundo no mesmo pé, certo? Ele está colocando como se todas as palavras dos derivados e da apostasia, todas elas tivessem o mesmo significado, e não é. Ele mesmo vai colocar isso aqui. Olha só. Muito bem. O léxico grego de Lydon Scott, conhecido e respeitado nos Estados Unidos, define a palavra apostasia apresentando 4 possíveis significados de acordo com o contexto em que ela apareça. Só que tem um detalhe. A palavra apostasia só aparece 2 vezes no Novo Testamento. 2 vezes. Aí por isso que não faz sentido esse léxico grego aí falar o que ele vai falar agora, olha só. Disseção, revolta, especialmente no sentido espiritual, rebelião contra Deus. Esse é o sentido mais conhecido para apostasia no meio evangélico de forma geral. E pela sua forma de falar, imagino que deva ser o sentido que você também conheça. Claro,
Aí ele vai dar um outro significado, ó, partida, saída, afastamento, desaparecimento, distinção, distância. Ele vai dizer, então depende de como você lê. O contexto vai determinar se é um desaparecimento ou se é, de fato, uma apostasia. O contexto. Lembra que ele falou aqui em cima, né? A palavra apostasia, juntamente com seus derivados, tem diversos tipos de entendimento. Muito bem. Então, preste atenção. Eu vou abrir aqui para vocês verem, olha só. O texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Quando você abre aqui em Atos, no capítulo 21, ó, Atos capítulo 21, versículo 21. Vamos botar aqui, Atos 21, 21. Ó. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem, olha aí a palavra apostasia, apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Doutrina. A palavra apostasia só aparece 2 vezes no Novo Testamento. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e Atos, capítulo 21, versículo 21. E, então, essa palavra aqui tem que, todas as vezes, ó, que aparece, né, frequentemente, é usado como afastamento físico. Do que afastamento espiritual, isso aí não existe. A palavra apostasia aparece 2 vezes, e as 2 vezes que aparece é no sentido espiritual, se apostatar da lei de Moisés, se apostatar da doutrina de Moisés, dos mandamentos de Moisés. Aí, mas vamos continuar lendo, olha só. Aqui está o pulo do gato. Ó. A mesma palavra aparece na forma de verbo absteme, mais de 15 vezes no Novo Testamento, e apenas em 3 delas no sentido de afastamento espiritual ou afastamento doutrinário. Todas as 12 vezes se referem a afastamento físico. Mas aí, meu amigo, não é apostasia, é absteme. Uma coisa é apostasia, uma outra coisa é absteme. Olha que interessante, olha só. Essa palavra apostasia, vamos colocar aqui, ó, apostatare, né, de Moisés. Essa palavra apostasia, ela é feminino. Deixa eu botar aqui para vocês que vocês não estão vendo. Ó, essa palavra apostasia, ela é feminino de... Olha aqui, ó. Apostasia, né? Separação, dissensão, apostasias. Ela é feminino de apostasium. Essa palavra apostasium, ele mesmo vai falar isso, significa divórcio, repúdio, uma carta de divórcio. Então, você tem a palavra apostasia, que já tem um sentido definido. Você tem a palavra apostasium, que já tem um sentido definido. E aí você tem o absteme, que a palavra absteme, ela tem diversas derivações de acordo com o contexto. Só que o que ele vai fazer? Ele vai pegar a palavra absteme, né? E vai usar ela como exemplo para tentar justificar a palavra apostasia. Só que não. A apostasia ela já é uma palavra que já tem um significado próprio, que não tem derivações dela. A palavra apostasio, que é divórcio, ela já tem um significado e não tem derivações dela. Ela já tem uma palavra ali própria para isso. Divórcio. Divorciou. Desde quando o divórcio tem a ver com alguma coisa boa, né? Então, a palavra apostasia, ela já vem de uma palavra ruim. E a palavra apostasio, aí sim ela deriva de absteme. E essa palavra absteme, ela tem diversos significados. Aí, olha só. 1 Timóteo 4:1 vai colocar ali apostatarão.
alguns da fé, mas ali está dizendo da fé, já está dizendo, não tem que interpretar nada. Absteme. Lucas 8,13. Desviam, né, da tentação. Absteme. Hebreus 3,12. Afastar-se do Deus vivo. Absteme. Todas as outras vezes que essa palavra aparece de sua forma verbal no Novo Testamento estão no sentido de afastamento físico e não espiritual. Claro, mas é absteme, não é apostasia. Lucas 2,37, afastar-se do templo. Atos 15,38, apartar. Lucas 4,13, ausentar. Atos 19,9, retirar. 2 Coríntios 12,8, desviar-se. Aí ele vai colocar a derivação da absteme, ó. Além disso, a palavra apostasium, que vem da mesma raiz, aparece em Mateus 19,7, no contexto de separação conjugal. Aí é apostasium, tá? Não é apostasia. E tem a ver com algo ruim. Algo ruim. E foi traduzida de algumas das nossas Bíblias como divórcio. Veja, disseram-lhe então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, apostasium, e repudiá-la? Então, você está vendo aqui que a palavra divórcio, apostasia, que é separação física, ela só tem um sentido, que é um sentido mesmo de separação para mostrar algo ruim, divorciar. A palavra absteme, ela tem diversas derivações, você vai ter que ler o contexto para entender. A palavra apostasia, ela é igual a apostasium. Ela também tem um sentido, só que quando ela é utilizada no sentido de apostasia da fé. Você está entendendo? Em nenhum momento, quando a palavra apostasium e quando a palavra apostasia é usada no sentido bom. É sempre no sentido ruim. E na maioria das vezes que a palavra absteme é utilizada, é no sentido ruim também, e não no sentido bom. Mas isso aqui é que é complicado, ó. Não é curioso que na grande maioria das vezes que a palavra apostasia, bom, tá errado. Não é curioso que na grande maioria das vezes, só 2 vezes que essa palavra aparece. E as 2 vezes é no sentido ruim, né? Então, não é na grande maioria, só tem 2 vezes que ela é citada. E outros derivados a esse Novo Testamento, eles estejam em contexto de separação física, é porque a separação física está em absteme, e é no sentido ruim, e poucas vezes no sentido bom, está em apostase, o divórcio, num sentido ruim, e não no sentido bom, e apostasia, num sentido ruim, e não no sentido bom. Apostasia não é uma coisa boa, né? Como se fosse algo de glória, né? Arrebatamento é algo bom para a igreja, mas apostasia não. Tá? Então, olha só. Aí vai dizer, na grande maioria das vezes, não tem grande maioria das vezes, são só 2 vezes que aparece, tá? Aí ele vai chamar a atenção, olha só. Eles estejam em contexto de separação física, e mesmo assim as pessoas insistam em querer interpretar o seu aparecimento em 2 Tessalonicenses no sentido espiritual. Claro que é no sentido espiritual, a gente vai explicar isso daí. Por quê? Como se não bastasse, os primeiros tradutores da Bíblia traduziram 2 Tessalonicenses 2,3 como partida ou retirada. Olha o que ele está dizendo aqui. Depois da influência da versão do rei Tiago King James, produzida em 1611, que os futuros editores passaram a imitar a sua linha de interpretação, colocando a palavra como afastamento espiritual. Todavia, quase todas as versões até então a traduziam como afastamento físico. Dentre elas estão, aí colocou aqui, mas eu acho interessante, é uma afirmação que ele mesmo se contradiz. Vai dizer o seguinte, ó, como se não bastasse, os primeiros tradutores da Bíblia traduziram 2 Tessalonicenses 2,3 como partida ou retirada. Os primeiros. Partida ou retirada. Somente depois da influência da versão Rei Tiago, que os futuros editores passaram a imitar a sua linha de interpretação, colocando a palavra como afastamento espiritual. Ou seja, então, antes de 1611, ninguém traduzia como apostasia, traduzia como arrebatamento, retirada, na cabeça dele.
Então, antes de 1611, todas as traduções era retirada e partida, sempre no sentido físico e não espiritual. Muito bem. Todavia, aí eu vou colocar assim, ó, todavia, quase todas as versões até então a traduziam com um afastamento físico, dentre elas estão. Bom, se são quase todas as versões, então a informação anterior já não vale, porque ele diz que é só a partir de 1611 que as traduções passaram a utilizar a palavra apostasia, antes era retirada, e agora ele está dizendo são quase todas as versões que até então traduziam com um afastamento físico. Bom, ou são todas, ou são quase todas. E eu fui ler aqui a tradução dessa Wycliffe Bible, né, de 1384, a palavra ali está dissensão. E a palavra dissensão tem a ver com um movimento espiritual. Não tem a ver com um movimento físico. É o que está aqui. Deixa eu pegar aqui o texto de João, capítulo 9, versículo 16, vai dizer assim, ó: por isso alguns dos fariseus dizem, esse homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles, dissensão e discordância. E a Wycliffe, ela coloca esse texto como dissensão. Tá lendo aí, ó? 2 Tessalonicenses 2:3, dissensão. Dissensão, tá ali. Dissensão o quê? É doutrinário. E essa tradução que está aí é uma tradução, segundo ele, de 1384. Ele falou que só começou a botar apostasia a partir de 1611. Né? Estranho isso. Então você vê que é uma enxurrada ali de informações misturadas que não cabe. Primeira informação misturada para a gente poder colocar os pingos nos is. Os pingos nos is. Primeira informação misturada. Que todas as vezes que aparece a palavra apostasia, não, só aparece 2 vezes a palavra apostasia. Apostasia tem um significado próprio. O que são derivações que cada contexto vai mostrar o que é? Absteme. Qual é uma outra palavra que tem um significado próprio? Que é separação física de fato? Divórcio. Mas a palavra divórcio não é coisa boa, é ruim. Por isso que a palavra apostasia, que vem dela, né, é feminino dela, ela tem um sentido ruim. E ela é utilizada em Atos 21, apostatar da lei de Moisés, doutrina, e 2 Tessalonicenses 2:3, até que vem a apostasia. Aí ele vai me dizer que somente a partir de 1611 é que começou a ter essa ideia de afastamento doutrinário. Antes, todo mundo acreditava que era afastamento físico, mas eu li para você a Bíblia que ele mesmo colocou aqui, de 1384, que a palavra utilizada ali é dissensão, que tem a ver com afastamento doutrinário. Percebe? Como que é complicado, né, esse tipo de interpretação, tá? Porque você é obrigado a ser um desonesto intelectual, tá? Aí agora, para a gente fechar, finalmente, mas não menos importante, uma leitura mais atenciosa de 2 Tessalonicenses pode ajudar numa possível melhor interpretação do texto em questão, se não vejamos. Olha como é que ele foi esperto. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, o juízo divino mencionado no final do versículo anterior, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Observe que o apóstolo Paulo disse que após a apostasia o destruidor seria revelado. Sim. Só que tem um detalhe aqui que realmente tem que se fazer uma leitura desse texto. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela vinda, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento,
Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Como se o dia de Cristo ou o dia do Senhor estivesse já perto. Então ele está dizendo, ó, rogamos-vos pela vinda e pela nossa reunião com ele. Vocês estão achando que já chegou a vinda dele? Vocês estão achando que já está perto a vinda dele? A gente roga por isso, mas isso ainda não está acontecendo. Não se mova facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Como se a vinda, a reunião, o dia de Cristo estivesse já perto. Isso não acontecerá de maneira alguma. Ninguém vos engane, porque isso não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. Aí ele vai interpretar essa apostasia como arrebatamento. Arrebatamento, né? E se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. E ele sabe que essas duas coisas têm que acontecer primeiro, antes da vinda do Senhor. Por isso que foi excluído o versículo 1. Porque o versículo 1, ele está dizendo que a vinda e a reunião com ele e o dia de Cristo é a mesma coisa. Por isso que ele excluiu o versículo 1 e focou no versículo 2, porque ele vai dizer que o dia do Senhor, né, o dia do Senhor é o dia que vem depois do arrebatamento. Só que tem mais uma coisinha aqui para a gente poder fechar. Para mostrar que isso aqui não tem a ver com a ideia de arrebatamento. Olha o que Irineu de Leão vai dizer no segundo século, a interpretação desse texto. Tá? O anticristo profetizado à sua vinda. Não somente pelo que foi dito até agora, mas também pelo que acontecerá no tempo do anticristo. Manifesta-se que o demônio, enquanto apóstata e ladrão, quer ser adorado como Deus e, enquanto escravo, quer ser proclamado rei. Com efeito, o anticristo, depois de ter recebido todo o poder do demônio, virá como rei justo, submetido a Deus e dócil à sua lei, mas como ímpio, injusto e sem lei, como apóstata, injusto, homicida e ladrão, recapitulando em si toda a apostasia do demônio. Por isso a Bíblia fala lá sobre apostasia. Rejeitará os ídolos para fazer acreditar que ele é Deus, mas se levantará como o único ídolo, concentrando em si a falsidade de todos os ídolos, para que os adoram o demônio, como a multidão de abominações oscilam agora através desse único ídolo. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, fala assim, do anticristo, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha aí o que Irineu vai interpretar sobre a questão da apostasia. O apóstolo se refere claramente à sua apostasia e à sua elevação acima de tudo que se chama Deus. Então, em nenhum momento, ele vai dizer aqui que a apostasia significa arrebatamento. A interpretação de apostasia para Irineu e para todos os outros significa exatamente apostatar da fé. Ele diz a sua apostasia e a sua elevação. A sua apostasia e a sua elevação. Então, o texto ali não é apostasia, né, de arrebatamento. É a apostasia, né, do anticristo. Perfeito? Então é isso. A vinda do Senhor, o dia do Senhor, não acontecerá sem que antes venha a apostasia, sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Apostasia não é uma palavra que tem várias derivações. A apostasia já é a própria derivação. Ela já é a própria derivação, ela já tem um sentido próprio.
Assim como o divórcio já tem um sentido próprio. Divórcio, separação de corpos. Apostasia, separação de fé. Né? Apostasia, separação de fé. Apostasiam, divórcio, separação de corpos. Absteme, separação de fé, separação de corpos. Ela já é uma palavra que você tem que ler o contexto. Apostasia, você não tem que ler o contexto, o próprio texto já diz o que é, certo? Então, é isso daí, né? Queria deixar essa mini aula, e eu acho que muitos vão ter que ouvir de novo, porque realmente eu tive que desconstruir uma série de pequenas afirmativas de desonestidade intelectual para poder chegar a essa conclusão. Tá? Palavras como antes de 1611 ninguém pensava assim. Antes de 1611 havia uma só tradução. Foi a partir do século XVII, por causa da igreja protestante, que começou a ter essa ideia, mas antes ninguém pensava assim. Sabe? Uma série de coisas que você tem que ir desconstruindo. Na grande maioria das vezes que a palavra aparece apostasia, não só aparece 2 vezes. Então, quer dizer, você tem que desconstruir quebrando diversos conceitos. E esse é um trabalho chato de se fazer, mas é isso daí. Não tem para onde correr. É isso daí. É isso daí. Quebrar diversos tipos de conceitos pequenos, né, ali, que montam uma base. Só que essa base já está montada nesses pequenos pontinhos que já começou errado. Uma delas é dizer que esse conceito é um conceito que vem aportuguesado, de agora, um conceito romano, né? Por causa do protestantismo. E não é. Não é. Nós lemos um texto, né, de 1354 que mostra disseção. E nós lemos uma interpretação, interpretação do 2º século, de Irineu de Leão, que foi discípulo do apóstolo, que foi discípulo de Policarpo, meu irmão, que aprendeu com João. E ele explica que a palavra ali, apostasia, é a apostasia da fé. Então, gente, mais que isso, né? Só mesmo se um anjo vier falando, se o próprio Deus falar, porque documenta que não falta aqui explicando. Amém? É isso daí. Fique com essa palavra em nome de Jesus.